E olha, irmãos, prometo não exceder o tempo de estar conversando com os irmãos, pregando a palavra de Deus, porque creio que a palavra de Deus é poderosa. No primeiro capítulo do livro de Gênesis diz que pela palavra de Deus tudo que existe se fez pela palavra de Deus. Nós vamos ver no capítulo 12 lá de Gênesis também. Abraão saiu a possuir uma terra que não sabia nem para onde ficava, mas foi, porque ele ouviu a palavra de Deus. A palavra de Deus nos mostra que no capítulo 3, ali de Êxodo, Moisés saiu a peregrinar, porque ouviu a palavra de Deus. No capítulo 6 de Juízes, Gideão saiu a guerrear contra um grande exército apenas com 300 homens, porque ele ouviu a palavra de Deus. Mateus capítulo 8, um homem poderosíssimo, um militar, que era chefe de 100 outros soldados, ele ao ver Jesus falou assim: Senhor, diga uma palavra e o meu servo sarará. Diga somente uma palavra e a minha casa será mudada. Irmãos e irmãs, é somente uma palavra vinda de Deus que mostra, que move todas as situações na nossa casa. O tema muito feliz, eu quero repetir o tema com vocês todos juntos: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João, isso, igual a escola dominical, eu gosto assim. Glória a Deus. Pensando nesse texto, eu quero trazer uma leitura bíblica em continuidade a esse pensamento. No livro de Atos, capítulo 7, versículo 54, até o final do capítulo, onde está escrito: Vós que recebeste a lei por ordenação dos anjos e não aguardastes. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos ao céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, apedrejavam. E as testemunhas depuseram os seus vestidos aos pés de um mancebo chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Senhor, estamos aqui diante da Tua palavra. A Tua palavra é a verdade, Senhor. Dá-me a inspiração de vida, dá-me a unção necessária, pois o Teu povo, Senhor, filhos e filhas, carecem de ouvir uma mensagem que venha de Ti. Eu lhe peço que eu seja esse instrumento, não porque mereça, mas porque a Tua misericórdia está sobre mim também. Fica conosco, eu lhe peço, em nome de Jesus. Irmãos e irmãs, esse texto, santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade. O termo que inicia esse texto, escrito por João, no grego, e aí eu tenho alguns alunos que fizeram grego comigo, não sei se ainda lembram, mas o vocábulo santificos, que vem do verbo santificar, o vocábulo significa hagios, né? E essa flexão, alguns comentaristas falaram sobre esse versículo, o que significa essa ideia de santifica-os na verdade. E aí, John Calvino, um dos grandes reformadores da igreja, John Calvino, ele entende que santificar
na verdade, era ser sagrado, ser separado na verdade. Mas ele não fez grandes comentários. Já John Wesley, um fundador da Igreja Metodista, ele já vai mais profundo. Ele entende que santificar, nesse texto que João escreve, está falando de ser consagrado, separado para o ministério da santificação. Ele já vai mais profundo. Mais adiante, já no período modernista, um teólogo inglês da Igreja Metodista também, Adam Clarke, ele fala assim: olha, essa palavra santificar, dentro do contexto de João, fala que essa santificação é uma separação, como a ideia de preservar. Separar para preservar. Santificar como é? Separe-os para que sejam preservados, porque virão dias difíceis e somente a palavra da verdade os diferenciará. Olha que coisa séria. Irmãos, isso me deixou altamente preocupado, porque a ideia de santificação, normalmente a gente vê de purificação. Porém, nesse contexto, baseado no capítulo 14, 15, 16 de João, que fala de um período que Jesus estava prestes a ir à crucificação, ele estava com seus discípulos, e agora especificamente orando pelos seus discípulos, e por aqueles que haviam de vir, e orava, falava assim: olha, virão dias difíceis, que eu peço que não os tire deste mundo, mas são dias difíceis, então santifica-os, preserva-os, guarda-os nessa verdade, porque serão dias difíceis. E olhando para os nossos dias, eu vejo a mesma coisa, dias difíceis. A oração que Jesus fez pelos seus discípulos de ontem, ela ecoa ainda para os dias de hoje: santifica-os. Principalmente quando eu vejo hoje o cristianismo misturado, assim como antigamente, com o judaísmo. É um cristianismo cheio de misticismo, é um cristianismo misturado com a velha aliança, como se a nova aliança não existisse. É um cristianismo misturado com socialismo, com capitalismo. É um cristianismo misturado com filosofias pagãs. É um cristianismo misturado com o espiritismo. É um cristianismo misturado com o hedonismo. E aí eu fico pensando, e aí essa palavra veio de encontro com a minha perspectiva atual desse tipo de cristianismo, onde, Senhor, precisamos ser também nós, sermos santificados na verdade, sermos separados pela verdade, porque há muitas pseudo-verdades em nossos dias. E é sobre isso que eu gostaria, de forma muito rápida, compartilhar com os irmãos e com as irmãs. Irmãos, o texto se passa onde o Espírito Santo inspira João a escrever um texto singular. Um texto singular que é o seu evangelho. Já tinham outros evangelhos, e a história nos mostra que o imperador romano Domiciano, no final do primeiro século, ele condena João por falar de Jesus à morte, mas não uma morte comum, uma morte cheia de espetáculos. Justo Gonzalez, um escritor da história da igreja, tem vários livros de história da igreja, em especial um chamado A Era dos Mártires, que tenho certeza que o pastor também deve ter. Esse texto fala que João foi condenado à morte, a ser lançado num tacho de azeite fervente. Não sei se as irmãs já fritaram coxinha, quando explode a coxinha e queima com azeite.
Já tiveram experiência? Pastel também? Arde bastante, né? Ele foi lançado num tacho de azeite fervente. E diz Justo Gonzalez que aquele calor queima as ataduras, queima as cordas que o prendiam, e com ele não faz nada. Isso fez com que Domiciano ficasse apavorado, falou assim, com este homem não pode brincar, e não pode brincar mesmo com um homem que serve a Deus. E aí ele o lança na ilha de Patmos, e aí ficou pior, porque quando ele pensou que ia matar João na ilha de Patmos, o Senhor falou assim, está difícil andar por aí, ô João? Então sobe aqui, no capítulo 4 ele diz assim, sobe aqui que eu vou te mostrar muitas coisas ainda que haverá de acontecer. Passa-se um período, Domiciano morre, porque João não morreu, João volta a conviver com a Irmandade, com a igreja, e lá, Justo Gonzalez fala que João era levado por Policarpo, né, o bispo Policarpo, à frente da comunidade, à frente da paróquia, e lá falavam, João, você é a última testemunha ocular do Cristo, fala-nos, prega para nós. Ele já muito velhinho, muito cansado, mas ainda assim pregava, uma única frase, ele dizia, filhinhos, amai-vos uns aos outros, e sentava. Irmãos, irmãs, não precisa de um sermão mais eloquente, né? Devemos mesmo amar uns aos outros. E a igreja, já com uma certa estrutura, um certo período de caminhada no final do primeiro século, pede para que João escreva mais um evangelho, fale do Cristo. E ele, inspirado pelo Espírito Santo, começa a escrever. Ele não fala muito das questões geográficas, não fala muito da vida cotidiana de Jesus, mas começa a falar muito dos textos de Jesus, dos pensamentos de Jesus, dos sermões de Jesus, e ele fala desse momento de comunhão que ele teve com seus discípulos, e começa a escrever sobre a oração que Jesus faz, por si mesmo, por seus discípulos e por aqueles que ainda haveriam de vir. Essa oração também é para nós. Jesus já há 2000 anos atrás orava por esta igreja aqui. Irmãos, ele começa a escrever dizendo, Senhor, santifica-os na verdade, separa-os, preserva-os, mas não o preserva-os de qualquer forma, preserva-os na verdade. Mas na filosofia existiam muitas verdades, onde a verdade era relativizada assim como hoje. E aí ele falou, não, mas não é em qualquer verdade, separa-os para que eles sejam preservados pela palavra, pois a palavra é a verdade. A palavra é a verdade. E aí nós vamos enxergar que João escreve deixando muito mais do que uma herança para a igreja, ele deixa um legado, porque herança os herdeiros gastam, mas não, ele deixa um legado, e esse legado faz com que o cristianismo chegue até os nossos dias. A igreja crescia, a igreja estava caminhando de forma muito rápida, e infelizmente, com isso também caminhavam as heresias. Começavam a existir um problema de divisão na igreja, estrelismo, as pessoas começaram a pensar que eram merecedoras de muitas coisas, e entre os judeus também tinha um problema sério, porque eles consideravam-se melhor do que a própria fé. Existia entre eles uma sinagoga chamada de escravos libertos, está lá no capítulo 6 do livro de Atos. Essa sinagoga de escravos libertos, eles começavam a questionar os dogmas da igreja, começaram a questionar os próprios dogmas judaicos, e com isso começou a existir problema, porque no meio da igreja, pelo crescimento da igreja, foram separados 7 homens de boa reputação,
cheios de sabedoria e do Espírito Santo para um grande negócio. Esses foram chamados de diáconos. Diáconos que significa... Temos diáconos aqui na igreja? Deixa eu conhecer diáconos aqui. Temos? Ah, que bom. Diácono, vocês devem saber, é aquele que se abaixa para que outros se sirvam de vocês. É aqueles que a ideia é aquele escravo voluntário, aquele que se abaixa para que sirva de mesa para os outros. Vocês sabiam disso? Se soubessem, talvez não quisessem, né? Mas é isso mesmo. É aquele que se dobra para que os outros se sirvam de você. E esses eram diáconos. Entre eles tinha Estevão, de acordo com o texto que acabamos de ler. E nesse texto, cada vez que esse Estevão ia visitar um enfermo, levar sustento às viúvas, ele era cheio de graça e de reconhecimento da comunidade, e isso causou ciúmes nessa sinagoga dos chamados escravos libertos. Irmãos, a coisa era tão ruim que começaram a perseguir Estevão. E aí levam Estevão debaixo de calúnias, debaixo de mentiras, e se há uma coisa terrível, é você ser acusado com mentiras. Mas isso não o intimidou. Estevão começa a falar do amor de Deus, começa a falar da criação do mundo, começa a falar de Abraão, de Isaac, Jacó, José e seus filhos, começa a falar do livramento que Deus proporcionou do povo de Israel lá do Egito. Ele começa a falar sobre a entrada do povo na terra prometida, e o quanto Deus julgou o povo que cedeu ao paganismo. Ele continua falando sobre o período dos juízes, fala sobre o período dos reis, fala do período de exílio, do quanto Deus preservou o seu povo. E aí eu fico admirado, porque no Novo Testamento o maior sermão escrito é de um diácono, aquele que não foi chamado para pregar, foi chamado para servir a mesa. A proposta era essa: olha, vamos chamar estes homens cheios do Espírito Santo e sabedoria para servir as mesas, enquanto nós permaneceremos no ministério da palavra. E aí alguns diáconos chegam para mim e dizem: professor, aí olha, se o maior sermão escrito é a palavra de um diácono no Novo Testamento, então o diácono pode pregar. Eles querendo me encurralar, né? Eu falei assim: é verdade, e isso eu não posso negar. O maior sermão escrito no Novo Testamento é a palavra de um diácono. Mas o diácono pode pregar, mas na véspera da morte. Então ele vai morrer no dia seguinte, né? Então ele pode pregar um dia antes, porque do resto é para servir a igreja. Foi chamado para servir, e isto é uma honra para aquele que é chamado, tá? Irmãos, e com isso deixou eles mais enraivecidos. Eles rangiam os dentes e ficavam com esta raiva, arrastaram ele pelo colarinho, depositaram as suas roupas, suas vestes aos pés de um jovem pensador da época, um jovem muito respeitado da época, chamado Saulo, e o apedrejaram. O texto que acabei de ler diz que ele morreu, mas antes ele viu o céu aberto, viu Jesus de pé ao lado do Deus Pai, orou inclusive para os seus algozes. Ele ora por aqueles que o iriam apedrejar: Senhor, perdoa-lhes. Irmãos e irmãs, vivemos dias não muito diferentes, onde o certo é errado, onde o errado é certo,
onde o relativismo faz parte da nossa história, onde o pecado não é bem assim. Até mesmo em alguns centros acadêmicos, como Mackenzie, Metodista, questionam a existência do pecado. Não, isso é uma coisa que os dogmas da igreja criaram. Mas nós lemos na Bíblia, irmãos e irmãs, que a igreja crescia, se multiplicava e perseverava na doutrina dos apóstolos. Então, não é invencionismo, é bíblico. Ela era preservada porque viviam na doutrina apostolar. Nós vamos enxergar que a igreja moderna é uma igreja que diz que o amor vale tudo. Se é feito por amor, nada é pecado. A igreja moderna começa até mesmo a questionar os hinos antigos, como vocês devem ter acompanhado recentemente, por um dito pastor por aí, onde começa, sem conhecer a Bíblia, sem conhecer a palavra de Deus, questionar o que é santificação. Irmãos e irmãs, vivemos um período da igreja moderna, onde a igreja, ela já não é mais santa, não é mais santificada. Quando eu digo santificada, não está mais separada, você não consegue mais identificar. O comportamento da membresia, não há mais diferencial com o comportamento mundano. É uma coisa que há poucos anos atrás éramos chamados de os Bíblias. Ele pensa que Bíblia é desodorante. Hoje não existe mais isso. As coisas estão mudando. As coisas estão mudando, onde a verdade não é mais buscada, é muito mais buscado as mensagens coach, aquelas que massageiam o ego, aquelas que dizem que você tem que pegar a chave, tomar a chave, abrir envelope, pega envelope. O problema é quando dentro do envelope você encontra um carnê. Então tome cuidado com esse tipo de promessa. Irmãos e irmãs, fomos chamados para vivenciar a verdade. João escreve, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que Jesus orava: Senhor, santifica-os, separa-os, preserve-os, porque dias maus virão. Estevão experimentou esses maus dias, mas ele estava separado pela verdade. Nós vamos ver que ele trazia nele a verdade, ao ponto de ser um imitador de Cristo. Ele anunciava o Cristo, a mensagem do Cristo, a semelhança do Cristo, que anunciava a mensagem do Pai. Ele andava, e diz textos da tradição, que ele andava e curava os enfermos que visitava. Jesus também não era diferente. A Bíblia fala que ele socorria os marginais da igreja, os órfãos, as viúvas, pois assim foi chamado para isso. Jesus também veio para socorrer os marginalizados da casa de Israel. Nós vamos ver que Estevão vai até as vias de fato. Ele é fiel ao seu chamado, até mesmo no apedrejamento. A semelhança de Jesus, que foi fiel até a morte por amor a nós, e morte de cruz. Estevão, ainda sendo condenado injustamente, orou para que fosse perdoados os pecados daqueles apedrejadores. A semelhança de Jesus, ele aprendeu com Jesus.
ele foi santificado na verdade. Jesus também orou para que não fosse cobrado aquele pecado daqueles que o sacrificaram. Irmãos, irmãs, estamos vivenciando dias maus, onde a igreja, ela tem se tornado palco político, a igreja tem se tornado palco social, a igreja tem se tornado palcos do capitalismo, do socialismo. A igreja tem se tornado um ajuntamento de pessoas sem compromisso com a verdade, mas com compromisso a idealismos sociais, a idealismos raciais. Irmãos, seja você santificado pela verdade, seja você diferente pela verdade de Cristo. Irmãos, que possamos enxergar que os dias não melhorarão, os dias não ficarão melhores, não. Os dias são maus e não será diferente dos dias de ontem, onde as comunidades de escravos que se dizem libertos comecem a perseguir a verdadeira igreja. Aqueles que preservam a sã doutrina, aqueles que se preocupam ainda com uma vida casta, uma vida de comunidade fraternal, uma vida de amor ao próximo, uma vida de fidelidade à sua palavra. A oração de Jesus é: santifica-os na verdade, pois a tua palavra é a verdade. Irmãos e irmãs, vivemos dias que nos confundirão, buscarão nos confundir sobre o que é verdade, começarão a nos questionar sobre as nossas vidas, começarão a debochar da nossa forma de tratar. Irmãos, até mesmo o cristianismo, aqueles que se transvestem de cristãos, começarão a nos questionar. Mas é mistério que isto aconteça, pois vivemos dias difíceis, vivemos dias onde o Evangelho tem se tornado alvo de brincadeiras. Vivemos dias onde os nossos púlpitos têm se tornado palcos de shows. Estamos vivendo o dia em que nossos púlpitos, esses microfones têm sido entregues na mão de pessoas para fazer stand-ups no púlpito, contar piadas de nós, debochar dos nossos costumes, brincar com a nossa espiritualidade, brincar da experiência pentecostal. Homens e mulheres que saíram do meio de nós e dizem estar em nosso meio ainda. Músicas profanas, muito mais próximos às ladainhas hinduístas, com repetições intermináveis. Músicas que, de acordo com o saudoso irmão de saudosa memória, Luiz de Carvalho, isso é do nosso tempo, né? Cantor Luiz de Carvalho, quem lembra do irmão Luiz de Carvalho? Alguém lembra? Acho que é só... lembra? Esse que era só nossa. Luiz de Carvalho falou assim que ele estava vivendo dias em que as músicas, os louvores mexiam muito mais com os pés do que com o coração do homem. E hoje, irmãos, são verdadeiros shows. É muita pirotecnia, são muitas luzes e fumaças, buscando substituir a operação do Espírito Santo no meio da igreja.
Atos dos Apóstolos fala que a igreja orava e, tendo cantado um hino, o chão tremeu. Irmãos, será que isso ocorreu somente ontem e hoje? Vivemos debaixo da mesma graça, vivemos debaixo da mesma unção. Irmãos, irmãs, nós vivenciaremos esses dias mais difíceis. Por isso é importante que você creia, entenda a oração de Jesus. Senhor, separa-os na verdade, envolvidos na verdade, que eles não sejam confundidos com aquilo que é parcial, que eles não sejam misturados com aquilo que é relativo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Irmãos, uma vez uma serva de Deus chamada Ingrid Wigren, a irmã Frida Wigren, mãe, estava em casa com os filhos, enquanto o seu esposo, Gunnar Wigren, estava em obra missionária. E a sua filhinha, a Ingrid, adquiriu malária, e ela orando a Deus para que houvesse cura, porque eles oravam e as pessoas eram curadas, eles oravam e as pessoas eram ressuscitadas até mesmo. E o seu esposo na obra missionária, e ela com a sua filha enferma em casa, à beira da morte, ela orando para que Deus curasse a sua filhinha. A irmã Frida orava, mas de repente a sua filhinha deu um suspiro e morreu. Irmãos e irmãs, a morte é muito complicada de se assimilar. A morte é muito pesarosa, ela não é compreendida. Eu posso até dar alguns conceitos filosóficos, mas é complicado, até mesmo conceitos médicos. Mas a morte é complicado quando ela está dentro da sua casa e com um filho. Irmãs, imaginem só você, o seu esposo fazendo a obra de Deus, orando pelas pessoas e Deus respondendo, e agora ele toma o seu filho para si. Ela parou de orar, saiu do quarto da sua filha e começou a orar a Deus, orando a Deus, entendendo que Deus estava na direção de todas as coisas. Ela começa a escrever um louvor. Bem-aventurados que confia no Senhor, como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. És feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Ela continua assim, olha. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e o céu a linda melodia irão na escuridão. Irmãos, irmãs, virão dias tenebrosos, mas sejam santificados na verdade. A palavra de Deus é a verdade. Deus abençoe, irmãos. Deus abençoe, pastor Pedrosa. Muito obrigado.